Natan conversou com o prefeito e fez um balanço da agenda em Brasília. Vamos acompanhar o que disse o prefeito Silvio Mendes. Agenda basicamente política, né? Que foi a união do União Brasil com o Progressista, muito bom, que vai mudar os rumos do Brasil, com certeza. Quadros bons, lideranças que possam pacificar o Brasil. O Brasil está precisando de gente, de homens, mulheres de boa vontade, para ser pacificado. E a outra foi o fundo de participação, que é uma decisão do Tribunal Regional Federal, mantendo o recurso da ordem de 300 milhões de reais ano para poder fazer o que precisa ser feito. Então foi bom, viagem boa. Então, ainda sobre a agenda política, o senhor deu uma declaração que defende a candidatura de Tarcísio de Freitas com Ciro Nogueira, candidato a vice. É uma chapa ideal na avaliação do senhor para o Senado? Eu falei que hoje. Nós vamos já ouvir essa parte política do prefeito Silvio Mendes. Ezequiel, acho que a maior conquista aí foi a manutenção dos recursos, porque a perda aí de 25 milhões, mais ou menos, mês... 25 milhões de reais por mês. Exatamente. Seria o caos. A Teresina começa a se recuperar, o prefeito Silvio Mendes começa... Já colocou as contas mensais no azul, está começando Aí cair agora 25 milhões seria o caos, né? Isso, até porque, boa tarde você, Douglas, ao Natan, ao João que também nos acompanha, até porque essas discussões sobre os repasses de FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, recursos federais à cidade de Teresina, já haviam sido dialogados desde o início do mandato, viu? É importante ressaltar isso, que desde o início do mandato, o prefeito Silvio Mendes já vinha dialogando sobre esse quesito, justamente em razão do censo de 2022, onde ele, através de uma normativa do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, informou que Teresina havia, sim, de que se preparar, melhor dizendo dessa forma, porque os repasses iriam diminuir. O impacto bem grande dos atuais, do que era 6,25%, iria diminuir para 4%. E por conta disso, o prefeito Silvio Mendes, claro, começou a se movimentar desde o início do seu atual mandato. E um desses principais articuladores que estão auxiliando nessas discussões é o deputado federal Júlio César. Ele já foi à prefeitura de Teresina algumas vezes e é sempre tido ali como um dos principais personagens dessa intermediação para esses repasses. Não somente aqui para a capital, a cidade de Teresina, mas também outros municípios piauienses que também, claro, dependem único e exclusivamente do FPM para que possa ali receber dinheiro federal, né, repasses federais para poder dar seguimento a obras de infraestrutura, saúde, educação, enfim, viabilidade de diversos outros empreendimentos. E a partir de agora, com essa decisão do Tribunal Regional Federal, Teresina então ganha uma sobrevida justamente, principalmente agora, nesse exato momento, que é de crise financeira, como é informado pelo prefeito Silvio Mendes, desse rombo bilionário aí que chega à cifra de quase 4 bilhões de reais. Então, essa é uma grande conquista para a cidade de Teresina, foi ressaltada agora durante essa semana, então resta saber como é que vai ser finalizado esses trâmites, mas segundo o prefeito Silvio Mendes, sim, vai dar continuidade, e até porque, viu, Douglas, se realmente, de fato, fosse consagrado isso, de não conseguir mais esses repasses, 25 milhões de reais ao mês é mais do que o PIB, né, do que das prefeituras municipais, de algumas prefeituras municipais piauienses, que tem ali durante todo o ano orçamentário. Então, a partir de agora, é esperado que tenha esse equilíbrio financeiro e possa dar seguimento a outros empreendimentos na capital. O prefeito também falou sobre a chapa que ele defende, que ele gostaria de que fosse montada para concorrer com o presidente Lula nas próximas eleições. Não, porque não é partido. O Tarcísio não é nem do meu partido, nem do partido aliado. Mas é um homem corajoso, honesto, faz uma gestão de resultado, respeitado. Então ele tem todos os predicados. Ele é um homem corajoso, mas é de diálogo. E ele é um homem que o Brasil está precisando. Tem outros nomes, tem o Caiado, tem o governador. Mas o meu candidato pessoal, como cidadão, é o Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E o vice, para nossa honra, provavelmente deverá ser, que é a minha torcida, que é o Ciro Nogueira. Natan, chapa revelada do prefeito Silvio Mendes. Chapa revelada do prefeito Silvio Mendes, viu? Com o destaque aí para a defesa e a torcida para que o senador Ciro Nogueira, de fato, vá... Seja o vice, candidato a vice. Candidato a vice de Tarcísio de Freitas, viu? O prefeito Silvio Mendes esteve lá em Brasília na terça-feira, nós até destacamos aqui, naquela agenda que consolidou a Federação União Progressista, né?
a junção ali do União Brasil com o Progressista, se tornando a maior bancada do Congresso Nacional, uma grande força política, claro, e com destaque para a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, várias lideranças políticas desse campo e o senador Ciro Nogueira como um dos protagonistas dessa articulação. Então, revelada, portanto, aí a chapa ideal do prefeito Silvio Mendes para 2026. Como nós falamos até ainda hoje na política do dia, né, resta saber se Tarcísio de Freitas abrirá mão da reeleição para o governo de São Paulo, uma reeleição tranquila, encaminhada, pelo menos até o momento, e se o senador Ciro Nogueira também está disposto de aventurar-se aí em uma disputa a nível nacional. Você tem aí uma situação confortável para o Tarcísio em São Paulo e para o senador Ciro Nogueira no Piauí, quer dizer, aí você vai... vão abrir mão... É uma aposta alta, né? O senador Mas falando aqui, eu queria colocar para você o seguinte, falando aqui sobre candidatura, parece, né? Quer dizer, o João falou, desse campo, quem busca viabilizar a candidatura a presidente da República tem que contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro, você pode abrir mão do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora ele não queira apoiar ninguém. Queira apoiar alguém da família, alguém... Nós discutimos isso aqui, a questão do capital político. Mas parece que os governadores estão começando a descolar, né? Por exemplo, o Zema lançou a pré-candidatura a presidente, deixou claro que conversou com o Bolsonaro. Conversou com ele. Né? Mas lançou a pré-candidatura a presidente da República. Os outros também vão. Quer dizer, aí foi um lançamento que ocorreu pré-divulgação dos áudios. Bem antes da divulgação dos áudios. Agora, com essa repercussão extremamente negativa da repercussão dos áudios, aí quer dizer, todo mundo, é aquela questão de ser tóxico. Todo mundo se afasta, não, vamos devagarzinho aqui se afastando para poder seguir. Eu acho que a tendência os governadores não vamos se afastar, obviamente, mas também não vamos ficar reboque agora, como estavam até então. E vão também começar a mudar o discurso aí em relação ao tarifaço do governo americano, que a maioria absoluta da população está contra. A grande bússola, Douglas e colegas, do cenário político é a opinião pública. Claro. Né? Se a opinião pública vai num sentido, é claro que quem é da classe política vai ter que acompanhar. Ninguém na política quer nadar contra a correnteza, porque a correnteza é muito forte. E é ruim. A gente comenta aqui que ninguém hoje quer fazer política na oposição. Imagina-se, né, que também é muito difícil para quem está no exercício do poder nadar contra a correnteza. Então, hoje, o que Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, o maior líder político do campo das oposições no Brasil, por isso que o apoio dele é fundamental, ninguém discute isso, mas é claro que, à medida em que uma crise de imagem dele, da sua família, se intensificar, é claro que aí vai deixar mais livre, mais independente aqueles que hoje se associam. Até porque na política, né, você se associa a um nome provavelmente por interesses políticos, interesses daquela circunstância. Se a sua ligação, né, com a imagem de alguém passa a não ser mais interessante, aí o ideal é que você trace um outro caminho. Bolsonaro, eu não acredito que ele se fragilize a ponto de perder muita relevância no cenário político. Isso não deve ocorrer, não, porque, por exemplo, até porque ele defende pautas que casam com a maioria. Mas aí, João, né? deixa eu me perguntar só o seguinte, ele não vai perder totalmente a liderança, porque você tem um grupo ali mais radical que se alimenta a base. Se ele anunciar que vai jogar uma bomba atômica do Brasil, todo mundo diz, não, eu vou ficar aqui para explodir junto, porque... Né? Então, assim, são fiéis. Agora, tem a parcela maior, enormemente maior, do campo da direita, que necessariamente não é bolsonarista. Vota em outro nome. Não vota no Lula, mas vota em outro nome. Vota em Tarcísio, vota em Caiado. Então, essa maior parte da direita esteve com o Bolsonaro, mas agora, diante de toda essa situação, busca um outro nome, busca uma alternativa. Aí é que está, o capital político continua, mas aí, dentro desse cenário de desgaste, muito reduzido. Até porque dentro desse grupo seleto, né, Douglas, da direita em si, não há a maioria não é aquela extrema-direita em si, não, aquelas pessoas que são, minoria, de certa forma, ali, os mais radicais. Assim, muitas dessas pessoas hoje que são de direita, é realmente porque compactuam das principais ideias da direita, como vem falando o ex-presidente Bolsonaro desde a campanha de 2018, também repetiu no ano de 2022. Deus, pátria e família. São aquelas pessoas que realmente são mais patriotas, aquelas que são mais ligadas
a religiões evangélicas, aquelas que realmente, de fato, ali comungam das ideias de Bolsonaro, e não porque são da extrema-direita ou que são radicais ou fanatistas, tem ali aquele certo fanatismo em si. A gente se observa, principalmente durante aquelas grandes manifestações que acontecem não somente na cidade de São Paulo, mas nas capitais brasileiras, né? A gente vem observando que há sim aquelas pessoas que levantam essas bandeiras porque tem sim aquela proximidade com o bolsonarismo em si, e que tem aquelas outras pessoas que são aversas de toda forma à esquerda, principalmente à imagem do presidente Lula, que não querem estar associada ao presidente Lula e também ao Partido dos Trabalhadores. E, de certa forma, ali acaba que ganha, sim, o bolsonarismo, e o centrão fica ali, naquele intermediário, que de certa forma pode sim acenar à direita, mas também em outras pautas acena para a esquerda. Então, há sim várias sobressalvas nessa questão em si, que, claro, a partir de agora a gente vem observando se desprender, melhor dizendo assim, dessa imagem de Bolsonaro hoje, por conta principalmente desse atual cenário político, que, creio eu, isso só continua a ser ressaltado, ainda não observo de jeito nenhum um presente momento, algo que apague essas chamas, esse fogo que está acontecendo, até porque eu acho que também vem sendo preparado, ali, quem sabe possa estar fazendo juízo de valor, através do STF, esse julgamento de Bolsonaro que começa a partir agora do dia 2 agora de setembro. Começa agora a partir do dia 2 de setembro. Com 15, 17 dias, 20 dias para sair. A partir do dia 2 de setembro iniciou esse julgamento em si, então creio que, de certa forma, o STF vem preparando esse terreno e acho que o julgamento vai ser, de certa forma, pegado mais para esse lado. Olha,